Do outro confronto envolvendo o time alagoano, a gente já não pode dizer a mesma coisa. Realmente, se o nome do ganhar jogo, nesse caso, não vai ganhar mesmo. Porque o Vasco. Cara, o Vasco é uma coisa impressionante, na minha opinião. Porque o Vasco tem jogo que joga bem e não consegue vencer. E às vezes jogos medíocres que ele sai com os 3 pontos. O Vasco está muito instável no ano, mas dá para ver que o time tem potencial. Inclusive, num dos Prime Sports aqui, o Fábio Macundes comentou a respeito do Verrete. O Verrete faz gol de tudo que é jeito. Então isso ajuda. Do outro lado, um CSA também meio claudicante. Agora está num bom momento, mas até pouco tempo estava flertando para não cair para a quarta divisão. Agora já está brigando para subir para a segunda. Está entre os classificados, inclusive. CSA e Vasco. Fernando, vou começar agora por você de novo. Eu Olha, considero o jogo um pouco mais equilibrado, sim, mas eu ainda ponho um favoritismo para o Vasco, justamente por esse potencial do time que, na minha opinião, a hora que estourar, o time pode engrenar de forma positiva. Tá empacado, mas eu ainda ponho o Vasco um pelinho acima do CSA para esse confronto. eu também considero o Vasco como favorito no confronto, mas como vocês pontuaram ali em relação ao Cruzeiro, eu vou pontuar em relação ao Vasco, que eu acho que o Vasco, dentre os favoritos, é um dos que tem que tomar um pouco mais de cuidado aí. É um time instável, né? Ainda mais assim sob o comando do Diniz, que é um treinador que eu não confio muito no trabalho. O Diniz, inclusive, às vezes, assim, eu acho bacana aquele estilo ali do toque de bola, posse de bola, mas às vezes é irritante. Às vezes o time está ali no campo de defesa, tomando sufoco do adversário, e a equipe não dá um chutão. Eu acho que tem hora que não tem que jogar bonito, tem hora que é bola para o mato que o jogo é de campeonato. E às vezes Mas eu o me Croácia que irrito com nos digam, essa né? às vezes eu me irrito com essas características do time do Diniz, né? De ficar tocando bola até quando o time está sofrendo pressão no campo de defesa. Mas voltando assim no tema principal ali, né? Em relação às oitavas de final, eu volto só para ratificar, o Vasco é o favorito, mas é uma equipe que não pode descuidar. Eu não me surpreenderia caso o CSA desbancasse o Vasco e avançasse aí para as quartas de final da Copa do Brasil. CSA fazendo valer seu lema de união e força, que está no escudo do clube, seu Vasco tem que abrir o olho. O Fernando falou de trabalhos não muito confiáveis, Carlos Fonseca. Eu fico me perguntando aqui, de tudo que a gente já comentou, tem quem tem o trabalho mais instável, com mais prazo de validade cravado. Se é o Fernando Diniz ou o Renato Gaúcho, mas isso só o tempo dirá. E aí, Carlos, CSA e Vasco? Cara, um confronto muito aberto, né? Porque se o Vasco está instável, né? Bem a característica do Fernando Diniz, né? Que quando joga muito bem dá espetáculo, quando joga muito mal de graça completa, o CSA não foge muito. O Vasco ainda é favorito. Eu acho que ainda tem um pouquinho mais de regularidade, mas eu concordo com o Fernando. Não me surpreenderia se o CSA passasse. Eu acho o Vasco favorito, mas aí é confronto bem aberto. Também considero. Eu vou na opinião por enquanto de vocês. E você, Fábio? Então, esse dinismo esclarecido é que deixa todo mundo com a pulga atrás da orelha. A Porque o pulga? Diniz, ele não. O Diniz, com essa metodologia suicidiana dele, é um negócio muito interessante. O Vasco faz um jogo excelente numa rodada e péssimo na outra. Mas lá na frente tem o cara que faz gol até no escuro, que é o tal do Verrete. Contra uma defesa do CSE que vai precisar muito mais do que União e Força se o Verrete quiser jogar. Olha, eu vou ficar muito em cima do muro nesse confronto. Mas o Vasco leva uma vantagem bem pequenininha. Mas eu ainda acredito que o Vasco não. Se quiser jogar bola
e focar no jogo, o Vasco consegue a classificação. Agora, se achar que vai resolver a hora que quiser, pode ser surpreendido. É o problema que a gente sempre fala dos clubes que entram achando que camisa ganha jogo. É achar que ganha a hora que bem entende.